Bem, pessoal, muito recentemente acabou de acontecer em Mônaco o AMWC, que até tem uma versão brasileira e que vai acontecer no mês de maio em São Paulo. E ali, nessa oportunidade, são discutidos ou rediscutidos ou revisitados alguns assuntos. E parece que foi muito forte a abordagem do platisma, esse músculo muito responsável ou bastante responsável pelo contorno cervical com toxina botulínica. Não há grande novidade nesse tipo de tratamento, tá? Por isso que eu prefiro dizer que é um revisitar o assunto, muito provavelmente porque a gente trata bastante do rosto e esquece do pescoço. Eu me chamo Leonardo de Deus Melo, sou médico, cirurgião geral, pós-graduado em dermatologia e em medicina estética. Para você que não me conhece, seja bem-vindo no canal. Eu espero que você curta, que você ao final do vídeo deixe o teu comentário, que você se inscreva no canal e a gente passe aí sim a se conhecer cada vez melhor, pelo menos 1 a 2 vezes por semana. E para você que já é audiência fiel do canal, o meu muito obrigado. Vamos junto então para a gente conversar sobre toxina botulínica no platisma. Bem, o platisma, pessoal, é um músculo muito fininho que vem lá da fáscia muscular na altura do peitoral e do deltoide. E aí ele sobe sempre muito fininho em direção à margem mandibular. Então ele recobre todo o pescoço e chega nas margens mais inferiores da face. Vamos falar dessa forma para não ficar também uma anatomia muito pesada. Esse músculo, na medida em que a gente envelhece, ele vai configurando umas bandas. E por conta da própria flacidez, o adelgaçamento da pele, quer dizer, fatores outros do envelhecimento, esse músculo que também envelhece configura essas bandas platismais que algumas pessoas deixam muito marcadas em algumas situações da comunicação, da expressão corporal, em algumas situações de exercício, de algum tipo de atividade. E existem aspectos muito relevantes considerados a esse músculo. Primeiro, no que diz respeito à sua anatomia. Na grande maioria das vezes, esses dois folhetos, eles começam a se encontrar e a cruzar as suas fibras cerca de 1 a 2 centímetros abaixo do mento, como se ele fechasse, como se eles realmente convergissem, se encontrassem, cruzassem as suas fibras, deixando essa parte submentual bem fechadinha. Isso tem um papel bastante importante porque isso muda a vida da papada. E aí, provavelmente, quem está ligadinho já deve estar pensando nisso. Uma segunda parcela, em torno de 15% da população, vai ter essa confluência das fibras, esse cruzamento das fibras, desde um nível um pouquinho mais baixo da cartilagem tireoide. E uma parcela menor da população, cerca de 10%, vai ter uma separação completa, quer dizer, é como se tivéssemos um platisma direito e um platisma esquerdo, tá certo? O que a gente já começa a inferir sobre isso? Conhecendo, além do músculo, os coxins gordurosos dessa região, a gente tanto tem gordurinha sobre o platisma, portanto mais superficial ainda, e abaixo do platisma. Então, a minha papadinha ela é composta por uma gordurinha logo aqui debaixo da pele e por uma que está lá dentro do músculo. Quando o cruzamento dessas fibras ele é, de certa forma, comprometido na sua função de contenção, eu percebo uma queda maior da papada. Por que o tratamento da toxina botulínica do platisma vem novamente ganhando destaque? Porque uma silhueta cervical mais esguia, né? O pescoço tido como magro e esguio é um pescoço quase sempre muito jovial. E a gente aborda muito a face
fala muito em contorno facial, nessa transição cérvico-facial e esquece mesmo, tá? É muito comum que as pessoas que façam botox, que façam toxina, né? Prefiro falar toxina porque botox é uma marca. Que façam toxina, pensem só em face, só em face, só em face. E faz parte da face, vamos então entender dessa maneira, o platisma, porque ele chega a recobrir um pouquinho a margem mandibular, ele chega a participar do mento, em alguns casos ele se insere até quase no lábio inferior, em alguns pacientes ele chega ao lábio inferior. Então o platisma precisa ser considerado nas abordagens mais avançadas, mais atualizadas, quando o assunto é toxina botulínica. Quando essas bandas platismais começam a se formar, o que a gente entende? Que é exatamente abordá-las especificamente. E aí vão ter autores que falam em X pontos de administração, em 2 a 5 unidades de toxina por ponto. Eu prefiro não dar essas receitas de bolo, porque a gente sabe que existem algumas toxinas botulínicas. As toxinas botulínicas precisam ter uma equivalência de dose. Então, se você usa a marca A e eu uso a marca B, desde que você esteja usando uma dose equivalente à minha e nós estejamos usando a dose que é tecnicamente correta para o tratamento do platisma, em bom português e de um jeito até meio informal, você está mandando bem, eu estou mandando bem daqui. Então, acho que para a gente não ficar construindo receitas de bolo, a gente tem que ir para o livro estudar. E aí é claro que eu estou falando agora especificamente com o profissional de saúde, que é um injetor. Mas para quem é paciente leigo e um cliente da cosmiatria, vale considerar o tratamento desse músculo. Por quê? Quando a gente sossega, vamos falar assim, as bandas platismais, é como se a gente diminuísse a competição que acontece. Vamos pensar em física, a gente não gostava muito disso na escola, mas vamos pensar naqueles vetores da física. Vamos pensar que aqui o músculo tanto trabalha num sentido mais verticalizado e aqui onde ele se cruza, num sentido mais oblíquo ou quase horizontalizado. O fato é que, como aqui tem mais ventre muscular, é como se esses vetores fossem os mais importantes. Mas para a contenção da minha papada e para a participação de um efeito mais bonito na transição cérvico-facial, que é o que a gente quer sempre definir ou manter definido ao longo do tempo, dar uma acalmada nessa galerinha aqui embaixo faria com que a competição vetorial deixasse a galerinha de cima funcionar melhor. E aí esse cruzamento contém melhor aquela gordurinha, aquele travesseirinho de gordurinha que está lá atrás do músculo e que está querendo tombar, que está querendo cair. Tá? Então eu acho que assim, de uma maneira muito simples, a gente compreende a importância de se tratar minimamente as bandas platismais, porque existem ainda outros pontos que são justamandibulares, digamos assim, abaixo da linha da mandíbula, ou na linha, ou alguns pontos até acima, já que as fibras desse platisma chegariam um pouco acima da mandíbula, mas aí eu acho que isso passa a ser detalhes muito anatômicos e muito técnicos de quem é um injetor e que estuda bastante, que vai ao livro direitinho para ler bonitinho e entregar para o paciente as suas melhores respostas, os seus melhores resultados. Dados importantes em relação a isso. Há autores que falam que, pelos músculos adjacentes dessa região, e aí a gente tem que pensar em deglutição, em movimentos de flexão e extensão do pescoço, há casos raros relatados em literatura, eu na prática os desconheço, felizmente, mas há na literatura casos raros descritos de comprometimento de deglutição, com pacientes precisando ser alimentados por sonda durante o período em que
temporariamente a toxina botulínica está atuando, e aí a gente fala ali em torno de 4, 5 meses, quer dizer, é um tempo bastante impactante para um paciente que vive os eventos adversos de uma aplicação inadvertida, e em casos mais raros ainda, a dificuldade de levantar a cabeça quando esse paciente sai do decúbito dorsal. O que esses autores querem mostrar com isso? Que sim, o uso da toxina botulínica do platisma agrega muito valor cosmiátrico, valor cosmético a essa face, a esse pescoço. Mas, porém, contudo, todavia, e aí a produção já deve ter jogado lá aquela exclamação que eles gostam de colocar, do alerta, isso precisa ser bem planejado. Eu, particularmente, gosto da ideia que alguns autores dizem de ou não fazer todos os pontos de uma vez das bandas platismais, quase sempre 2 mais centrais e 2 outras mais laterais. Então eu abordo essas bandas, deixando para que alguns outros pontos seja feita num segundo tempo. E eu deixo isso muito bem conversado com o paciente ou com a paciente, ou a gente trata direitinho, bonitinho, com a dose que eu compreendo ser correta, adequada. 2 bandas platismais e abordo as outras 2 bandas platismais, bonitinho também, num segundo tempo. De qualquer forma, isso não é uma verdade absoluta, tem quem trate todas as bandas platismais de uma vez só e não tem problemas com isso, porque tem muita expertise no assunto, mas acho que vale deixar aqui a seriedade do uso da toxina botulínica no platisma. E não são considerados pontos clássicos. O uso clássico da toxina, lembrando, é terço superior e hiperidrose. Sudorese excessiva, axilas, mãos, esses são os pontos clássicos da toxina. Terço médio, terço inferior, platisma, isso já são considerados pontos não clássicos. E aí demanda-se mais estudo, mais prática, mais habilidade, e não é simplesmente achando que dá para a gente se fazer. As pessoas têm confundido o saber injetar, o saber dar uma injeção em alguém, então com eu sei fazer toxina. Não vamos banalizar algo que é tão estudado e, para vocês verem, revisitado em 2022 num dos congressos mais importantes do mundo, como o Static Medical World Congress, que acontece em Mônaco e tem algumas versões em outros países do mundo. Felizmente, a gente é contemplado e ele sempre acontece em São Paulo anualmente. Tá certo? Espero que o tema tenha enriquecido vocês e especialmente para quem busca harmonia, quem busca essa jovialidade da transição cérvico-facial e não pensa só que a face termina na linha da mandíbula, tá bom? Beijo, juízo com a pele e até semana que vem.